Bom dia. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização da sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 8ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 5 de agosto de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Felipe Silveira Gugel da Moral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também a sessão, procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e secretariando os trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada aqui a sessão, portanto, indago a secretária, e aqui a secretária fará a leitura da ata da 7ª sessão ordinária, com as observações que foram feitas pelos senhores conselheiros, que receberam previamente a ata, para alguma sugestão e modificação. Passo, então, a secretária Vaneide para a leitura da ata. Seu microfone. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, bom dia, senhores conselheiros. Ata da 7ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 4 dias do mês de agosto do ano 2020, às 8h40, verificado o quórum regimental estabelecido pelo artigo 52 do Regulamento do CRPCE, e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 7ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os seus conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Sandra Arraes Rocha. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Não tendo nenhuma resolução entregue, o presidente passou a ordem do dia. Processo de recurso número 4498/2018, auto de infração 2018-06342, recorrente INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gugel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com os fundamentos contidos, a decisão singular e parecer da Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4264/2018, auto de infração 2018-09297, recorrente INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1.
omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por maioria de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e contrário à manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestou pela improcedência do feito fiscal, por entender que a conduta praticada ocasionou em falta de recolhimento do ICMS devido na operação de saída. O conselheiro Carlos César Quadros Pierre acostou-se ao entendimento da Procuradoria e votou pela improcedência. Processo de recurso número 4499/2018, auto de infração 2018-09290. Recorrente INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares e nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4062/2018, auto de infração 2018-08303, recorrente INAP, Indústria de Acessórios para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares suscitadas pela preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão da fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal, nulidades afastadas com os fundamentos cumpridos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Emaneide. Eu indago aos senhores se alguma alteração a ser feita na ata que foi lida. Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovado. Vamos agora dar início à nossa pauta do dia, nossos processos, a ordem do dia, e já proclamo aqui o processo de recurso 4061/2018, auto de infração 2018-04859, em que é recorrente NAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, e recorrido será o julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor José William Falcão de Souza. Temos como indicação de procedência, julgamento de primeira instância, e a assessoria processual tributária também indica a procedência, sugere a procedência do feito. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator para início do relato do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente.
Bom dia, senhor procurador, doutor Matheus. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Bom dia, secretária Evaneide. Processo anunciado da INAP, só adiantando, acho que todos já têm essa expectativa, muito parecido com os demais que já foram julgados. O contribuinte não entra na questão meritória, apenas discute a questão nas preliminares de nulidades. O auto de infração tem o seguinte relato, senhor presidente. Falta de recolhimento do imposto, em toda em parte, inclusive devido por submissão tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS normal, destacado, quando da saída, através de notas fiscais eletrônicas relacionadas na planilha em anexo, pois deixou de lançá-las a débito na conta gráfica do ICMS. As notas fiscais foram devidamente autorizadas e não foram canceladas, vide planilha de informação complementar. Essa infração, consta do auto de infração, ocorreu em novembro de 2014, julho de 2015 e setembro de 2015. Na informação complementar, em novembro de 2014, relativamente à nota 14224, da anexa às folhas 40, a folha 41. A julho de 2015, trata-se da nota fiscal 15.805, ela está anexa aos autos, folha 36. E setembro de 2015, é a nota fiscal 16.273, folha 42. Ou seja, são 3 notas fiscais alvo dessa infração. A planilha demonstrativa desse cálculo está na folha 3. Os artigos infringidos sugeridos na infração é o 733 e 74, trata de falta de recolhimento do regulamento CMS. E os artigos 270 e 276A até o 276G do decreto 24.569/97, que trata da questão da nota fiscal eletrônica. A penalidade sugerida é o artigo 123.1c da Lei 12.670/96, e a multa uma vez o valor do imposto. O auto de infração cobra o principal, o valor de R$ 88.695,89 e multa em igual valor. Pois bem, senhor presidente, nas informações complementares, a autoridade fiscal atuante diz que fez esse trabalho baseado num relatório que foi fornecido pela malha fiscal. Eu vou ler 3 trechos importantes da informação complementar. Analisando a FT de SPED do contribuinte, foi constatada a falta de escrituração de algumas notas fiscais de saída e, por consequência, a falta de recolhimento de ICMS normal. Então, ela pesquisou no site da Receita Federal a consulta Nota Fiscal Eletrônica completa e constatou que a nota fiscal 14.224, relativa a 29 de novembro de 2004, e a 15.805 foram devidamente autorizadas e não canceladas. A nota 16.273, que é relativamente a 22 de setembro de 2015, ela não foi encontrada no sistema da Receita, mas foi e consta também devidamente autorizada e cancelada. Essas 3 notas fiscais foram impressas e constam dos autos. Contribuinte regularmente intimado do auto de infração ingressa com a defesa está folha 59 a 70, e ele ingressa preliminarmente com as nulidades. Requer a nulidade da ação fiscal número 2018-00668 pelo seguinte motivo. Todos já estão cansados desse motivo. Vamos lá. Omissão do ato designatório nos termos de início e conclusão de fiscalização. Uma das nulidades é essa. Segundo a defesa, é nulo por conta de que ele não tomou conhecimento do termo de conclusão, porque o termo de conclusão, o mandado de ação fiscal não foi
indicado no termo de início e no termo de conclusão de fiscalização. Segunda nulidade, falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, número 2018-00-668. Não houve essa regularidade, só tomou ciência da autuação quando recebeu o auto de infração. Né? E todos já sabem que no curso dessa ação fiscal foram emitidos termo de intimação, tem um comprovante de recebimento, vários termos de intimação, dando a oportunidade para ele explicar, e, por fim, realmente, o auto de infração e o termo de conclusão. A terceira nulidade é motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos. Terceira nulidade. Anexo à defesa, senhor presidente, nesse auto aqui, foram colacionadas 4 resoluções, cujas decisões todas são de nulidades. Eu li integralmente a defesa dele e não vi ele fazer referência a essas resoluções, mas constam na última folha do documento anexo as 4 colocações. Nulidade por falta de competência da autoridade designante, nulidade porque não houve a ciência regular da infração, ele traz essas 4 resoluções. Submetido a julgamento na primeira instância, o julgamento da Eridan Regis de Freitas, um julgamento muito bom, muito explicativo, muito bem fundamentado, ela afasta todas essas nulidades. Os motivos são aqueles que já conhecemos, que afastou dizendo que o termo de conclusão está colocado lá no termo de início e termo de conclusão, bem como todos os termos de intimação que foram feitos, consta o mandado de ação fiscal. Quanto à regular ação da empresa, vale aqui dizer que, acho que ninguém tinha falado ainda, nem eu, os que já foram julgados, ela dá uma informação, ficou curiosa de tanta intimação recebida pela mesma pessoa, que é o senhor João Veras, o endereço cadastral do contribuinte, e agora, no final, ele dizer que não recebi nada disso, só recebi o auto de infração, né, o CD no final da ação fiscal, a regular por conta disso. E ela disse que resolveu ligar para a empresa, e ligou para a empresa e procurou saber quem era o senhor João Veras. E a empresa informou que era o segurança, o porteiro da empresa, aquilo que nós discutimos ontem, né, foi entregue na portaria. Ela diz isso no julgamento dela. Terceira nulidade, do ato administrativo por infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos. Aqui diz que os documentos que foram entregues, né, que receberam a infração, o CD, não prova que houve a infração. Basicamente é isso. O contribuinte ingressou com recurso ordinário, nas folhas 110 a 121, e no recurso ordinário ele apenas ratifica a nulidade, pedido de nulidade da infração. Ele em nenhum momento ingressa no mérito, nem questiona que essas notas, por que não foram escrituradas, lançadas na FD, o débito, ou por que não. Ele não toca na questão de mérito, só na questão relativa à nulidade. Outros autos de infração que já foram julgados, ele fala que era a empresa semelhante à construtora, né, traz até os convênios para mostrar que tem um tratamento diferenciado. Nesse aqui, ele não tocou nesse assunto, é só um dado. Em seguida, o processo foi para a assessoria processual tributária, e a Ana Tereza Nunes Macedo, um parecer longo, mas super fundamentado, muito bem fundamentado, ela afasta todas essas nulidades e sugere que a decisão de procedência da primeira instância seja confirmada por esta Câmara de Julgamento. Em síntese, senhor presidente, o que eu tenho a relatar. Obrigado, doutor William, pelo relato objetivo. Passo, então, na forma regimental para o doutor Matheus Viana Neto para suas considerações.
Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, nossa digníssima secretária, muito bom dia. Bem, iniciamos a semana julgando o processo dessa empresa decorrente de uma ação fiscal em que foram lavrados diversos autos de infração. E é interessante que a análise desses autos de infração no decorrer da semana, tem demonstrado que não há preocupação por parte do recorrente em discutir efetivamente o mérito. E nos parece que não há interesse pela parte de discutir o mérito, em razão de que a situação fática formalizada no lançamento tributário é inquestionável. No presente caso, a situação fática é a emissão de nota fiscal essa sujeita à incidência do imposto, com destaque do imposto, foi realizada normalmente, só que o contribuinte não registrou essa operação em sua escrita, no seu livro, na sua escrita fiscal digital, no seu livro de saída de mercadoria. Ao não registrar a saída, efetivamente, dá-se a consequência disso é a falta de recolhimento. Então, esses fatos todos que são apontados nos autos de infração não são contestados. O que a empresa sempre tem feito, o que a recorrente sempre tem feito, é suscitado questões preliminares de nulidade, que, por seu lado, também não se sustentam, como bem exposto pelo conselheiro relator, aliás, belíssimo relato, em que todos esses detalhes, por ele apontados pelo conselheiro relator, demonstram que também não se sustenta o argumento do contribuinte, do recorrente, de que haveria nulidades, porque não haveria intimação regular, porque o mandato de ação fiscal não constaria o número do mandato de ação fiscal nos autos de infração ou no processo administrativo, e que não existiria motivação do ato administrativo. Quer dizer, todas essas preliminares suscitadas são claramente afastadas pelos elementos contidos nos autos de infração. Então, senhor presidente, nos parece que o caso aí, sem maiores delongas, é de se afastar as nulidades suscitadas pelo recorrente e declarar a validade da ação fiscal do lançamento tributário com o improvimento do recurso interposto. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus e Ana, pela manifestação. E agora o processo encontra-se em discussão. Algum conselheiro quer discutir, quer debater algum ponto destacado aí pelo relator? Não havendo, já pergunta ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente, reconhecido o recurso ordinário interposto, legal provimento para, primeiro, afastar as nulidades suscitadas, motivos que eu já informei no relato, são idênticas aos processos julgados nas sessões anteriores. E, no mérito, senhor presidente, confirmar a decisão de procedência da ação fiscal, conforme o julgamento singular. Parecer da assessoria processual tributária e manifestação do senhor procurador do Estado do Ceará, doutor Matheus Viana Neto. Eu pergunto aos conselheiros se algum voto em sentido contrário. Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento, afasta as preliminares e nulidades suscitadas pela parte e, no mérito, decide a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento de primeira instância, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária ratificado pela douta Procuradoria-Geral do Estado. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão, processo de recurso 4600/2018, auto de infração 2018-05499, e que é recorrente NAP Indústria Nordestina de Acessórios
e recorrido, célere de julgamento de primeira instância. Temos a conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, e que a indicação também de procedência do feito em julgamento de primeira instância e também o parecer da assessoria processual tributária. Passo a palavra à conselheira relatora para início do relato. Bom dia, senhores conselheiros, senhor presidente, senhor procurador, gabinete, secretária. Bom, esse processo também é da mesma empresa, conforme o presidente acabou de falar, é da empresa INAP, e ele é muito semelhante a todas as discussões que já tiveram aqui com relação às infrações que foram detectadas em relação a essa empresa pelo mandado de ação fiscal 2018-00668. A infração detectada foi o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas incidente sobre as entradas interestaduais de mercadorias para uso ou consumo, escrituradas com CFOP 2556. Foi constatado pela fiscalização que durante os meses de janeiro de 2014, setembro de 2015, novembro de 2015 e dezembro de 2015, a empresa adquiriu peças de reposição de material de proteção individual, de material para uso na administração de consumo, sem recolher o diferencial de alíquota quando da entrada dessas mercadorias nas operações interestaduais. Como já foi dito aqui, foi uma auditoria fiscal plena, que foi sugerido aqui pela fiscalização a penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterada pela 3.418, cobrando ICMS e multa no mesmo valor. Nas informações complementares, a autuada informa que o contribuinte estava cadastrado no setor de indústria, que na 2452.000, fundição de ferro e aço, fundição de metais não ferrosos e suas ligas, fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, encontrando-se ativo e realizando operações comerciais à época da fiscalização. Informa também o fiscal, conforme muito bem relatado aí também pelo Dr. Willamy no processo anterior, que é semelhante, que o autor por diversas vezes intimou o contribuinte, por meio de termo de intimação, a comprovar o recolhimento diferencial de alíquota devido nos exercícios 2014 e 2015. Entretanto, o contribuinte não respondeu à intimação. Dessa feita, foi lavrado o auto de infração para cobrança diferencial de alíquota nas operações de entrada interestadual, com sugestão de aplicação da penalidade já mencionada aqui, prevista no artigo 123.1c. Para demonstrar o valor que deixou de ser recolhido, o autuante elaborou a planilha com o título Falta de Recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, exercício 2014-2015. Em sede de impugnação, a empresa alega as mesmas nulidades já mencionadas aqui pelo Dr. Willamy, no relato do auto de infração anterior, ou seja, omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal chancelado pela autoridade competente no termo de início e no termo de conclusão de fiscalização, a falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, a ausência de motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos. A julgadora singular, após apreciar todos os argumentos da parte, constatar a regularidade formal da ação fiscal, pois realizada por autoridade competente, não impedida, estando munida do mandado de ação fiscal com motivo e períodos determinados que esquadronam com a acusação constante no auto de infração. Afasta todas as nulidades sobre os fundamentos de que, com relação à omissão do ato administrativo e mandado de ação fiscal, existe a numeração do mandado de ação fiscal nos termos de início, logo abaixo a numeração do termo de início e no termo de conclusão. Todos eles constam a identificação do mandado de ação fiscal. Então, não existe essa ausência suscitada pela parte, e mesmo que existisse, também não nulificaria o feito fiscal a teor do artigo 84, parágrafo 8º da Lei 15.614. Com relação à falta de intimação regular, conforme já citado aí pelo Dr. Willamy, também foi afastado porque ficou verificado nos autos que a empresa foi intimada pelos avisos de recebimentos recebidos pelo senhor João Veras, porteiro da empresa. Logo, a intimação é válida nos termos do artigo 78, parágrafo único da Lei 15.614.
cita aqui a teoria da aparência, que considera válida e eficaz a intimação efetuada no endereço do contribuinte, e a citação válida por intermédio de quem se apresenta na sede da empresa e a recebe, sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Com relação à ausência de motivação do ato administrativo, de conclusão do auto de infração, a julgadora singular também afasta, dizendo que a infração foi apurada a partir dos dados fornecidos pelo laboratório fiscal e que as notas fiscais eletrônicas constantes no relatório que embasa a autuação e toda a documentação são documentos suficientes para demonstrar a infração. Constam planilhas que detectam e demonstram claramente a apuração do ilícito detectado. A metodologia usada pela fiscalização para apuração da irregularidade também atendeu às determinações legais, estando devidamente explicitado nas informações complementares, especialmente explicitado na planilha relacionada ao crédito indevido a falta de recolhimento do diferencial de alíquota. No mérito, a julgadora singular decide pela procedência do feito fiscal. E resignada com a decisão singular, a empresa interpõe o recurso ordinário repisando as mesmas alegações constantes na impugnação. Ela também não, a gente percebe, analisando os autos, também verifica que nem na sua impugnação e nem no seu recurso ordinário a empresa ataca o mérito. Se defende em relação à apresentação de documentos ou de provas que possam provar que ela recolheu em algum momento esse diferencial de alíquota. Ela não faz nenhuma menção a essa comprovação e não traz nenhum elemento capaz de descaracterizar o feito fiscal. O processo segue para a assessoria processual tributária, que, nos mesmos termos, a julgadora singular também decide pela procedência do feito fiscal, entende pela procedência do feito fiscal, afastando as nulidades suscitadas. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena, pelo relato. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Maneide, a matéria, o objeto desse auto de infração, porque as nulidades, as preliminares suscitadas são as mesmas, são reproduzidas em todos os recursos e impugnações realizadas pela recorrente, referentes a falta de indicação do número do mandato, a não intimação regular por parte do Estado, por parte do agente fiscal, quanto à ação fiscal e, finalmente, a inexistência de motivação ou de provas são preliminares suscitadas em todos os recursos interpostos pela recorrente. Portanto, não nos deteremos nem nesse, nem mais adiante sobre essas matérias. Quanto ao diferencial de alíquota, que deixou de ser recolhido, essa infração decorre do fato de que, nas operações interestaduais, quando a aquisição não é destinada à comercialização ou industrialização, os destinatários contribuintes do ICMS, como forma de repartição de receita, são obrigados a recolher a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual para o estado de destino. Então, na operação realizada, o contribuinte realizou operações interestaduais de aquisição de bens de uso e consumo e material de reposição e não recolheu essa diferença. Essa é a motivação pela qual o agente fiscal lavrou o auto de infração cobrando esse imposto. Como não há nenhum questionamento, como bem dito já pela conselheira relatora, muito claro no seu relato, não há nenhum elemento capaz de afastar a acusação contida na inicial. Por tal razão, ou por tais razões, é que a Procuradoria entende, então, que deve ser declarada a procedência do auto de infração, ou a validade do auto de infração,
e o recurso interposto deve ser improvido. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão, doutor Felipe Amaral, já inscrito, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, presidente, está muito claro, efetivamente, aí a materialidade da infração. Põe em mesa a questão da penalidade, tá? Foram operações, houve a falta de recolhimento, diferencial de alíquota. A minha dúvida é se seria aplicável aí o 123.1c ou o 123.1d, tendo em vista que as operações elas foram escrituradas, muito embora não tenha havido aí o recolhimento de diferencial de alíquota, né? Então, eu queria trazer essa questão da penalidade em si, seria o caso de readequarmos a linha D, que fala que na falta de recolhimento e todo empate, na forma dos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher tiverem sido regularmente escriturados, né? Essa é a ponderação que eu faço, que no meu entender talvez seja o dispositivo que melhor se aplicaria. Doutora Helena quer esclarecer algum ponto? Porque o centro da questão é, estão regularmente escrituradas, né? Pois é, presidente, o que a gente vê é o seguinte, a legislação exige que elas estejam escrituradas, mas que o imposto esteja também recolhido, né? O que no caso também não houve. Tanto as operações como o imposto tem que estar regularmente, e aqui a gente vê que não houve o regular recolhimento do imposto. Então, eu não entendo que caiba aqui a aplicação do 123.1d. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre. Helena, seu microfone ainda está ligado, Helena. Pode dar. Ainda está ligado. Bom, a doutora Helena entende que o imposto deva estar regularmente escriturado também no imposto devido, ou seja, o diferencial de alíquota, né? O DIFAL, ele não tem que ser pago no momento da passagem, não? Na cancela? Então ele deixou de recolher naquele momento, não é isso? Você deixou de recolher naquele momento, como é que podia estar regularmente escriturado já? Doutora Helena, se permite, escutei atentamente o seu relato. E, pelo que eu observei, as notas fiscais elas foram obtidas não no ambiente da Secretaria da Fazenda, mas externamente. Ou seja, não há nenhum registro de escrituração ou passagem dos portos fiscais, ou algo desse sentido. Talvez fosse bom destacar esses pontos, que essas notas fiscais elas foram obtidas no site da Receita, em outra base de dados, uma espécie de circularização. Quer dizer, o registro, a penalidade, parece da escrituração quando a própria empresa escritura e não recolhe, ou não faz o lançamento complementar de recolhimento de imposto. Seria interessante destacar esses pontos. Sim, senhor presidente, é só aqui, a título de complementação para esclarecimento, aqui nas informações complementares, escrita fiscal digital expede do contribuinte, constatamos a escrituração de notas fiscais de entradas interestaduais, material para uso e consumo, sem o correspondente lançamento a débito do ICMS diferencial de alíquota, em conta gráfica, conforme estabelece a legislação. Então, realmente, ele verificou pela escrituração fiscal digital do contribuinte essa ausência, essa falta de recolhimento do diferencial de alíquota. Com esse esclarecimento, senhores, o processo é em discussão. A questão da penalidade a ser aplicada a 123.1c ou 123.1d, como proposta pelo doutor Felipe. Doutor Pierre. Doutor Felipe, se me permite, né?
Realmente, a leitura completa da linha D, ela informa que o imposto a recolher estiver regularmente escriturado, ou seja, o contribuinte escritura que deve não paga. Aqui no caso, certo, seria, na realidade, ele não pagar, ele já teria lançado, não caberia nem auto-infração, seria cobrança, poderia ser a cobrança direta, se fosse o caso, né? Sem aplicação, eu não faço, o espírito dessa linha D se deve ter sentido aqui dentro, né? Porque no caso aqui ele seria aplicado apenas por mero atraso, certo? Ele declarou e não pagou, é só atraso. Então você vai para a cobrança direta, não lançar o infração. Mas ele exige, para a aplicação dele, que o débito esteja regularmente escriturado. E no caso aqui, o débito não está regularmente escriturado. Era isso que eu estava querendo dizer, doutor Pierre, exatamente isso, que não houve escrituração do débito. Só questão de ordem, doutora Mônica e doutor Vitor Falcão. Só exatamente para pontuar essas questões, senhor presidente, que já foram colocadas aqui, que se trata realmente de uma situação de atraso de recolhimento, onde o contribuinte realmente escritura tanto o documento, como também escritura o imposto a ser recolhido, só que ele não paga. É constatada aí uma questão de atraso, é diferente a situação. Por isso que, nesse caso específico, não dá para ser aplicado essa alíquota do 123.1D. Doutor Wilmer com a palavra. Senhor presidente, essa questão levantada pelo conselheiro Felipe, sempre, apesar de parecer ser uma coisa simples, né, causa nas sessões algumas entraves. A súmula, tanto é que saiu a súmula 6, né, a súmula 6 é de 2014, ela diz, caracteriza também atraso de recolhimento o não pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e submissão tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda, aplicando-se o artigo 123.1D da Lei 12.670/96. Pois bem, no caso que estamos tratando agora, essas notas fiscais, cujo imposto está sendo reclamado, diferencial de alíquota, estavam escrituradas, a conselheira Antônia Helena já disse, estavam realmente escrituradas. Agora, só escriturada é a questão do regularmente, porque aqui fala apurado, né, caráter atrás de recolhimento não pagamento do ICMS apurado. Houve a apuração do ICMS diferencial de alíquotas, e aquele ICMS foi lançado em algum lugar, lá no final da apuração do ICMS, ele é lançado, o diferencial de ICMS, né? É lá que ele é lançado. Pelo que eu analisei no processo, não houve esse procedimento. Na conclusão das informações complementares, a autoridade fiscal, responsável pela lavratura do auto de infração, ela teve o cuidado de informar e pegou esse expédio totalizado do CFOP do contribuinte e lá ele lançou mercadorias com o CFOP 2556 em 2014, no valor de, aí cito o valor, e em 2015 cito o valor das operações. Em segundo item, ela diz que analisou as mercadorias adquiridas pelo contribuinte nos respectivos exercícios e entendeu que algumas mercadorias foram indevidamente lançadas no CFOP 2556, pois, segundo a visão dela, era do ativo imobilizado e nas cartas de serviço. O que ela fez? Ela excluiu essas mercadorias da cobrança do ICMS DIFAL e lançou no DIFAL o valor de 45.642. Aliás, era 45.642, ela lançou só 40.325,52. Em 2015 era 27.910,50 e a autuante lançou apenas 20.783,24. Aí, diante disso, eu fiquei na dúvida. Esses 45 mil de 2014, 642,84, foi ela que calculou ou já estava lá calculado esse diferencial de alíquota?
estava lá calculado. E depois algumas notas ela entendeu que não fazia parte, e ela retirou e reduziu para 40 mil. E os 27.910,50 do exercício 2015, ela também retirou e lançou só 20.783,24. Aí há essa dúvida se esses valores de ICMS de FAO estavam lançados lá no contribuinte. E ela apenas reduziu porque entendeu que tinha produtos que não eram do uso e consumo, era para ativo imobilizado. Se esses valores estavam lançados, então, as operações estavam escrituradas, esses valores estavam lá lançados, eu não consigo olhar aqui se ele estava lançado, o valor que foi, inclusive, reduzido pela fiscal, então, sim, aplicaria-se a regra do 123.1d, a penalidade 123.1d. A conselheira Mônica é expert em consultar isso, não sei se é complicado agora na situação a gente consultar, porque ela, efetivamente, se os senhores conselheiros fizerem a leitura da conclusão, vão verificar que ela, fiscal, cita os valores 2014 e 2015, e que esses valores ela reduziu, né, esses valores, que é o 2014 passou de 45 para 40 mil e o 2015 de 27 mil para 20 mil. Passa a ideia que esse diferencial de alíquota estava lá em algum lugar. Se estava... Entendeu? Doutora Helena, perfeito. Obrigado, doutor William. Obrigado, doutor William. Doutora Helena Escrita. Quero só esclarecer que aqui nas informações complementares, na conclusão, doutor William tem razão, mas aqui, doutor William, queria só esclarecer, é importante realmente esse aqui. Ele diz assim, analisando as mercadorias adquiridas pelo contribuinte no exercício 2014 e 2015, entendemos que algumas mercadorias foram indevidamente lançadas por se tratar de ativo imobilizado, nota fiscal eletrônica e serviço. Excluímos essas mercadorias da cobrança do diferencial de alíquota. Então, o que eu entendi? Que aqueles produtos que tinham sido lançados com CFOP equivocado, eles foram excluídas desse levantamento. Veja aqui. Após a exclusão, o diferencial de alíquota devido no exercício 2014 passou de tanto para tanto. No exercício 2015 passou de 27 para 20. Então, assim, essa dúvida, eu não sei se eu esclareci a sua dúvida, que analisando as mercadorias pelo contribuinte, algumas mercadorias foram indevidamente lançadas no CFAP. Então, assim, as mercadorias, ele fez essa exclusão do que foi lançado com o CFOP equivocado, entendeu? Então, entendo, eu não posso até estar equivocada no meu entendimento aqui, que essa divergência desse CFOP já foi excluído. O que está sendo cobrado é o que realmente não foi como é que se diz? Recolhido mesmo, a diferença que ficou constatada a ausência de recolhimento do diferencial de alíquota. Pela ordem, doutora Mônica, e depois Complementando o raciocínio aqui da doutora Helena, tanto é que na própria informação complementar, nas conclusões, ela fala que inicialmente foi lançado, né, 489 mil referente a 2014 e 291 mil referente a 2015. Constatado que algumas dessas escriturações seriam relativas a ativo imobilizado, prudentemente e corretamente foi retirado, certo? E aí baixou, tanto é que de 489 mil em 2014, baixou para 45 mil. E de 291 mil em 2015, baixou para 40 mil após a retirada do ativo imobilizado, certo? Então, assim, se fosse considerado realmente a questão da escrituração, o valor teria sido bem maior, bem superior. Então, devido a um trabalho extremamente minucioso e correto feito pela fiscalização, houve uma redução considerável, né? Assim, o que é autuação? O que está sendo autuado aqui? O lançamento de notas fiscais eletrônicas com material de uso e consumo,
certo? Onde não foram cobrados o diferencial de alíquota, ou seja, o imposto não foi cobrado, o imposto não está cobrado, não está registrado, não está destacado em nenhuma escrituração fiscal do contribuinte. Não tem como aplicar o D nessa situação em função disso. Esse D se relaciona ao quê? É uma questão de atraso de recolhimento. Está lá registrado tanto a escrituração fiscal do contribuinte como o imposto. E o contribuinte simplesmente deixa de pagar. Aí sim você considera um atraso de recolhimento. Né? Nesse caso específico, o que está registrado apenas é a documentação fiscal. E é exatamente em função da falta de recolhimento desse imposto, o diferencial é que está sendo cobrado. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Doutor William Falcão. Não, senhor presidente, eu não. Obrigado, eu não vou falar. Doutor Matheus Viana, quer fazer alguma consideração com relação à falta, ao atraso de recolhimento? Sim, senhor presidente. Há uma dúvida acerca do valor levantado pelo agente fiscal, se esses valores aí identificados foram devidamente escriturados. Esse, na verdade, que originou toda a discussão pela aplicação ou não da penalidade. Mas há um dado importante no auto de infração e nas planilhas, é de que o agente fiscal identificou precisamente a nota fiscal. Esse dado é relevante, senhores. Ele identificou as notas fiscais que foram objetos da autuação, dizendo, ó, tais notas fiscais, foi essa e essa nota fiscal que foi escriturada regularmente, mas o imposto correspondente ao diferencial de alíquota dessas notas fiscais, tais e tais, é que não foi recolhido. Então, veja, quanto à falta de recolhimento, não há dúvida, não houve o recolhimento. Se ele tivesse feito o levantamento por valor, só por valor, pegou a totalidade do valor diferencial de alíquota que teria sido registrado pelo contribuinte, daí tivesse feito alguma dedução e tal. Não, ele identificou as notas fiscais objeto da autuação, cujo imposto não foi inserido, não foi registrado regularmente. A dúvida suscitada originariamente, que era quanto à escrituração regular, suscitada pelo doutor Felipe e também pelo doutor Pierre, é que não teria havido a escrituração regular e, portanto, não seria objeto de uma redução da multa. A norma, a sanção prevista exige a escrituração regular e mais o registro do imposto. Ora, ele não fez o registro do imposto. Esse é o motivo pelo qual o agente fiscal autuou e aplicou aquela sanção, porque não houve o registro do diferencial de alíquota. Houve o registro da nota fiscal, mas não houve o registro do imposto. E não há de ser aplicada a súmula do CONAT, a súmula número... Isso. 6. Por quê? Porque esse contribuinte é um contribuinte credenciado. Ele não é obrigado a recolher o imposto por ocasião da passagem na fronteira. Ele recolhe regularmente o imposto na sua escrita fiscal mediante registro. E foi o que ele não fez. Então, senhor presidente, por essas razões é que a Procuradoria entende que o caso é de que a aplicação da sanção sugerida pelo agente fiscal e mantida no julgamento singular é a correta. A Procuradoria se manifesta, então, pelo improvimento do recurso na sua totalidade. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Mais alguma discussão, senhores? Algum conselheiro feito para debater, discutir? Doutor William. Senhor presidente, na verdade, a dúvida que fiquei foi porque tinha um valor menor. A dúvida era essa. Esse valor estava lá na apuração do CMS, tem diferencial de alíquota e valor, eu fiquei nessa dúvida, até o nome da Ciramon você podia pesquisar. Mas essa dúvida agora foi resolvida quando eu verifiquei que foi a própria fiscal, na planilha que está nos autos, que ela calculou esse ICMS.
Entendeu? Porque, como seria o ICMS? Vamos dizer que o valor da mercadoria é 489.011,51. Vamos dizer que venha tudo de São Paulo, 7%. Aqui vai pagar 10%, pagaria 48.901. Na verdade, 2014 é 45.642. Ou seja, deve ter vindo mercadoria, né, com 12%, aqui cobrado só 5%, para dar a diferença. Da mesma forma, 2015, 291, vamos dizer que é tudo de São Paulo, para cobrar 10% aqui daria 29 mil, 27 mil, tinha 27 mil. Mas dos 27 mil, ela estava escriturada no CFAP 2556. Aí foi que a fiscal fez, não, mas eu acho que essa mercadoria aqui, eu entendo que ela é permanente, então é nosso cargo de serviço, eu vou retirar. Aí retirou essas notas fiscais e diminuiu as duas. Então, agora eu estou certo que o contribuinte não fez o cálculo e não lançou na apuração. Foi a própria fiscal que fez esses cálculos, né? E é baseado no CFAP 2556. Pegou no 2556 e foi fazer os cálculos. E aí viu que tinha nota que não era de serviço, não tinha nada a ver de cobrar de ICMS. Então, a nota está escriturada, tá, mas o imposto não foi calculado e nem colocado lá, que a intenção do atraso é essa, o contribuinte escriturou a nota, declarou o imposto a pagar e não pagou. Então, a penalidade dele é menor, 50%. Então, eu volto essa questão aí já está resolvida para mim. Entendo não ter maiores discussões com relação à matéria. Eu pergunto, então, à conselheira, relatora, a doutora Helena, como vota para o processo relatado, discutido, debatido, com relação à falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de afastar as nulidades suscitadas pelos motivos já expressados aqui, discutidos amplamente durante todas as sessões. E quanto ao mérito, eu entendo pelo improvimento do recurso e voto no sentido de manter a decisão singular de procedência da autuação, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, curso C. A Lei 12.670. Vou colher o voto de cada conselheiro, até porque houve essa discussão. Pela ordem, doutora Mônica, como voto? Acompanho a relatora. Doutora Sandra Reis. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Felipe. Presidente, embora com algumas dificuldades, né, em aplicar a linha C a esse caso, da mesma forma como foi aplicado no auto de infração anterior, que houve a omissão completa, né, nesse caso as notas estavam lá escrituradas para a análise do fiscal, de fato, nesse caso, a omissão foi um pouco além do que o mero não pagamento do imposto, né, diferente do caso que eu vou relatar também, que é a questão da base de cálculo do IPI, que é um erro no cálculo, né? Enfim, um erro talvez menos grave. Então, nesse caso, nesse processo específico, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Pierre. Com a relatora, presidente. E doutor William Falcão. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares de nulidades suscitadas pela parte e, no mérito, confirma a procedência do feito fiscal com os fundamentos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e também é ratificado pelo doutor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, em manifestação oral. Temos dois processos aqui da relatoria da doutora Sandra. A empresa é a mesma. Vamos dar prosseguimento aqui. E já anuncio o processo de número 4063 de 2018, auto de infração 2018 04847, e o processo de número 4355 de 2018, auto de infração 2018 05505, em que recorrentes INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, recorridos, célula de julgamento em primeira instância, em que a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância
A assessoria processual tributária também sugere a procedência do efeito fiscal. Trata a matéria falta de recolhimento, há apenas algumas particularidades nos dois processos, e a conselheira relatora fará essa diferenciação por ocasião do relato. Já passo a palavra à doutora Sandra para relato do processo anunciado. Bom dia, senhores conselheiros, senhor procurador, secretária. A presente demanda... Só um minuto. A presente demanda consiste no auto de infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$ 6.200. E a multa sugerida foi a 123.1C, de igual valor, R$ 6.200. Nos termos trazidos no auto de infração, falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substância tributária, na forma e nos prazos regulamentares, o contribuinte deixou de recolher o ICMS normal incidente sobre as saídas interestaduais de sucatas remetidas para industrialização relacionadas nas planilhas em anexo. Vê aí informações complementares. Segundo o relatório da fiscalização, foram destacadas remessas interestaduais de sucatas do bronze para industrialização, com suspensão do ICMS, por força do artigo 688 do regulamento do ICMS. Os produtos foram remetidos para a empresa Fundicom Modelação Limitada. Teriam sido detectadas operações de compra de mercadorias da Fundicom, mas não o retorno das sucatas anteriormente remetidas para a industrialização. O contribuinte foi intimado por diversas vezes para prestar esclarecimentos sobre as operações, mas não atendeu às intimações. A autuada apresenta impugnação, na qual, de forma sucinta, assevera a omissão do número do ato administrativo. As nulidades, as preliminares, são exatamente iguais às dos processos anteriores, né? Que é a omissão, a falta de intimação regular da ação fiscal, a omissão do número do ato administrativo, e é isso. Em análise, em primeira instância, o julgador afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou a auto-infração procedente, pois a ação fiscal teria sido autorizada pelo mandado de ação fiscal, a empresa teria sido regularmente intimada através do funcionário da portaria da empresa e todas as motivações e metodologia utilizadas pela autoridade fiscal estariam devidamente detalhadas no auto. Às folhas 110, o contribuinte apresentou o recurso ordinário, basicamente reiterando todos os argumentos trazidos na impugnação. E agora aqui tem um caso que ele alega também que, de acordo com o convênio do ICMS, número 7189 e 13702, a empresa seria responsável pela alíquota interestadual no patamar de 12%. Também a empresa destinatária a responsabilidade pela complementação da alíquota interestadual. Desse modo, não poderia, ao seu ver, ser cobrada do percentual correspondente ao total de ICMS incidente sobre as operações. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer no qual opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, mas negando-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de procedência da atuação, reiterando seus fundamentos. Além disso, segundo a assessoria, os convênios citados pelo contribuinte são relacionados a empresas do setor de construção civil e não de indústria de sucatas, não havendo que se falar em sua aplicabilidade no caso em tela. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Sandra, pelo relato. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Vieira Neto para a manifestação do processo agora relatado. Doutora Sandra, nossa relatora, bom dia, estreando aqui. Senhores conselheiros, nosso presidente, doutor Evaneide,
Bem, a questão é, nesse auto de infração é um pouco diferente. Porque o contribuinte, em relação às nulidades suscitadas, são as mesmas reproduzidas anteriormente, que já se reproduzem. Então, as nulidades suscitadas devem ser afastadas. E tem a questão meritória. Qual é a questão meritória? O contribuinte remeteu mercadorias, no caso, sucatas, para industrialização em outro estado. E as sucatas, nas operações interestaduais, ela tem o benefício da suspensão. Aliás, a sucata não, a remessa para industrialização. Remessa para industrialização, beneficiamento, nas operações interestaduais, o imposto é suspenso. Suspenso, não é diferido, apesar da pequena diferença existente entre um e outro, porque nas operações internas, essas mesmas operações, o imposto é diferido para a operação subsequente. Ele não é exigível. No caso da operação interestadual, ele é exigível, há uma suspensão e essas mercadorias que foram remetidas para a industrialização devem retornar num determinado prazo. No prazo de 180 dias, podem até ser prorrogados por mais 180 dias, dependendo da situação. O contribuinte não, por alguma razão, o prestador de serviço que vai beneficiar aquelas mercadorias recebidas não consegue entregar, por qualquer motivo. Então, verifica-se, constata que elas não irão retornar no prazo de 180 dias, então pode ser pedida a repartição ao órgão fiscal a prorrogação desse prazo. Mas bem, decorreu o prazo de 180 dias, aliás, decorreu um prazo muito superior e até a ação fiscal, e essas mercadorias remetidas, as sucatas remetidas para a industrialização não retornaram. Quando elas não retornam, fica configurada a exigência do pagamento do ICMS dessa operação interestadual. Então, o contribuinte, como não retornou com essas mercadorias nesse prazo, ele passa a ser obrigado a efetuar o recolhimento do imposto. Ele poderia ter feito, decorreu 180 dias, e as mercadorias não retornaram, ele espontaneamente poderia ter adotado esse procedimento de recolher o imposto da operação interestadual que havia sido suspensa. Como ele não recolheu, anos depois, aí no caso, 2 anos, bastante tempo depois, o agente fiscal constata esse fato, até aquela data as mercadorias não retornaram. E ele corretamente, então, lançou o imposto, que é devido. Então, a diferença de outras operações que foram objeto de autuação, que nós vimos até agora, é que nessa hipótese, o contribuinte procedeu regularmente até determinado ponto. Faltou foi ele fechar a operação dele, que seria recolher o imposto daquelas mercadorias remetidas para a industrialização que não retornaram no prazo. Então, senhor presidente, me parece que o caso aqui é de procedência da acusação fiscal também. O imposto, a mercadoria não retornou, e se a mercadoria não retornou no prazo estabelecido, o imposto é exigível, conforme está formalizado no auto de infração objeto da presente discussão. Portanto, a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus, pelas considerações. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores, senhoras? Não tem discussão. Pergunta, então, à conselheira relatora como vota. É o microfone, doutora Sandra. Conheço do recurso interposto para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência da primeira instância, ratificado pela assessoria processual tributária, representado pelo senhor procurador Matheus Viana Neto. Indaga aos senhores se acredito que é uma decisão unânime, então
Não havendo manifestação em contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas e, no mérito, a procedência do feito fiscal, nos termos do julgamento singular, vota a conselheira relatora, conforme parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da douta Procuradoria do Estado. Temos ainda outro processo da relatoria da doutora Sandra, já anunciado, né, o processo 4355, auto de infração 2018-05505, já passo a palavra para o relato do processo anunciado. A presente demanda consiste em auto de infração lavrado para cobrança de ICMS no valor de R$ 239.431,04. Multa de igual valor nos termos trazidos no auto de infração. Falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de lançar a débito na SPED o ICMS destacado nas notas fiscais de saídas relacionadas na planilha em anexo. Consequentemente, deixou de recolher o ICMS normal incidente sobre as operações de saída. Segundo a relatoria da fiscalização, foram detectadas notas fiscais de saídas que não teriam tido débito lançado na apuração do ICMS. As operações seriam as 5949 e 6949, outras saídas, onde teriam sido realizado o destaque do ICMS, mas não houve o lançamento do débito dos referidos. Foi anexada uma planilha com notas fiscais de saída escrituradas sem os débitos do ICMS. A empresa recebeu intimação, conforme o AR anexado nos autos. Ela apresentou impugnação, na qual ela alega as mesmas nulidades já faladas aqui nos outros processos, que haveria omissão do número do ato administrativo, designatório da ação fiscal, que teria cesseado seu direito de defesa, nos termos do artigo 8221 do decreto, alega que a empresa não foi regularmente intimada para tomar conhecimento da ação fiscal e que não constaria nenhum aviso prévio da empresa. Por fim, alega que seria necessário que a autoridade autuante demonstrasse a memória de sua operação com a confrontação das fontes consultadas e a entregasse para a empresa. Em análise no julgamento de primeira instância, o julgador afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração procedente, pois a ação fiscal teria sido autorizada pelo mandato de ação fiscal, a empresa teria sido regularmente intimada através do funcionário e toda a motivação e metodologia utilizada pela autoridade fiscal estariam devidamente detalhadas no auto. Ademais, estaria claramente demonstrada a infração na medida em que o contribuinte apenas lançou a débito as operações de venda 5101 e 6101, mas deixou de lançar a débito as operações 5949 e 6949, outras saídas, em que houve destaque do ICMS na nota fiscal. A empresa teria emitido tais notas para acompanhar mercadorias que não puderam ser transportadas de uma só vez, indicando no campo informações complementares que a mercadoria deixou de seguir na nota fiscal. Essas notas foram emitidas com destaque do imposto, mas não teriam sido levadas a débito e que teria caracterizado a infração. O contribuinte apresenta recurso ordinário, reiterando todos os argumentos da impugnação. Alega também que, de acordo com o convênio do ICMS número 7189 e 13702, a empresa seria responsável pela alíquota interestadual do patamar 12%, cabendo à empresa destinatária a responsabilidade pela complementação de alíquota interestadual. Desse modo, não poderia, ao seu ver, cobrar o percentual correspondente do ICMS incidente sobre a operação. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer
no qual opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, mas negando o provimento para manter decisão de primeira instância da procedência da autuação, reiterando todos os fundamentos. É o que se tem a relatar, importa. Obrigado, doutora Sandra. Então, na forma regimental, doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Eva. Bem, a operação aqui, esse contribuinte, ele adota sempre uma conduta muito interessante em relação ao imposto, né? Ele destaca e não recolhe, como é o caso, ele se acredita por um valor superior ao que teria. A impressão que dá é que essa conduta reiterada, ou é a falta de uma assessoria, não sei, mas o fato é que o contribuinte tem adotado, nessa ação fiscal, se verificou que adota a conduta que é objeto de sanção. É o caso, ele destaca o ICMS na nota fiscal de saída e não recolhe, não registra. Se ele não registra o ICMS que foi destacado na nota fiscal de saída, é evidente que ele deve ser sancionado. É o caso aqui. Então, quanto às nulidades suscitadas pelo recorrente, que se repetem mais uma vez, é afastada, tais preliminares, a Procuradoria sugere seu afastamento. Por outro lado, a Procuradoria também entende que o caso é de procedência da acusação fiscal e, portanto, com o improvimento do recurso, porque o ICMS destacado nas notas fiscais efetivamente não foram registradas na sua escrita de modo a propiciar o recolhimento do imposto. Sem o recolhimento do imposto, a exigência consubstanciada no presente auto de infração ela é válida. É por essa razão que a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Algum conselheiro? Doutora Helena, com a palavra. Não, senhor presidente, eu queria só, ratificando aí também o entendimento da Procuradoria e da julgadora singular, e só fazer uma ressalva que, repetidamente, a gente tem observado que nesses autos de infração, dessa conduta reiterada da empresa infracionária, condutas infracionárias reiteradas da empresa, mais uma vez ela também não ataca em suas defesas o mérito. Em nenhum momento a gente vê em todos esses autos de infração que a empresa tenta justificar ou tente realmente responder ou apresentar qualquer documento, qualquer manifestação que seja, para contrapor esses levantamentos da fiscalização, né? Então, isso realmente nos leva à compreensão de que ela vem praticando realmente essas condutas reiteradamente, conforme citado aí pelo doutor Matheus, pela Procuradoria. E realmente não há dúvida de que ela deixou de destacar esse imposto, de recolher esse imposto nessas operações de saída. Então, era só para complementar aí. Mais alguma discussão, senhores? Não tendo mais discussão, pergunto à conselheira relatora como vota para o processo que foi relatado, discutido, e agora chegamos à votação. Conheço do recurso interposto para negar o provimento e confirmar a decisão de procedência de primeira instância, ratificado pela assessoria processual tributária. Eu pergunto se algum conselheiro relator vota em sentido contrário. Não tendo nenhum voto contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares de nulidade suscitada pela parte e no mérito da procedência do feito, nos termos do voto da conselheira relatora, decisão de primeira instância, parecer da assessoria processual tributária, ratificada aqui pelo doutor procurador em manifestação oral. Chegamos, então, ao nosso último processo da pauta, processo. Doutor Pierre quer fazer alguma
Presidente, uma questão de ordem. Será possível intervalo de 5 minutos, presidente? Ok, faremos então um intervalo de 5 minutos e retornamos Obrigado. com o último processo da pauta. Obrigado. Senhores, o último processo da pauta, o processo de recurso 4359/2018, auto de infração 2018-05766, em que é recorrente na Indústria Nordestina de Acessórios e recorrido será o julgamento de instância. Conselheiro relator, doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral, e já passo a palavra para relatar o processo anunciado. Senhor presidente, colegas conselheiros, procurador do Estado. Senhor presidente, trata-se de execução de uma ação fiscal, o contribuinte foi autuado sobre os seguintes relatos: falta do ICMS incidente sobre o IPI. O contribuinte deixou de incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS quando da saída de mercadoria para consumidor final, e quando da saída de mercadoria para uso e consumo do contribuinte adquirente, ou seja, ganho de mercadoria não destinado à comercialização e industrialização do destinatário. Por força da indevida exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS, em operações em que o destinatário não é contribuinte do imposto, apontou-se no auto de infração violação ao artigo 25, parágrafo 5º, artigo 73 e 74 do regulamento do ICMS, com a aplicação da penalidade no valor equivalente ao valor do imposto, nos termos do artigo 123(1)c da Lei 12.670. A fiscalização foi autorizada do mandato fiscal 2018-668, né, e que, uma vez encontrado esses achados na fiscalização, o contribuinte foi por 3 vezes, né, intimado a prestar esclarecimentos, a ações, de modo a justificar se os motivos pelo qual houve a exclusão dessas hipóteses do IPI, né, numa quarta intimação, todas direcionadas à sede da empresa e recebidas sem oposição por um preposto, ela quedou-se inerte, né. Uma vez intimada do auto de infração em si, apresentou tempestivamente sua defesa, na qual ela repete, na verdade, todas as questões já tratadas nos autos anteriores, são questões exclusivamente matérias preliminares, que são a omissão quanto ao número do ato designatório, a falta de regular intimação no decorrer da fiscalização e a nulidade por sua ausência de motivação, né, a pretexto de que não teria sido munida com as informações inerentes à autuação, inclusive no CD que lhe foi entregue. Todas essas questões essas preliminares foram repelidas, o julgamento de primeira instância, já tratado por essa Câmara em julgamentos anteriores, e foi confirmada a procedência integral da acusação fiscal, né. O processo foi remetido à assessoria processual tributária. Na verdade, o recurso ordinário acrescentou ainda às preliminares apenas uma outra questão também já apreciada, que era a submissão aos convênios de ICMS 71 de 89 e 137 de 2002. Isso foi acrescido, não estava na defesa prévia, mas estava no recurso ordinário. E a assessoria processual tributária houve por repelir também todas as questões preliminares. Quanto à questão do convênio, também bastou a aplicação, inclusive porque era uma indústria, né, não submetia a referidos convênios, e a opinião foi por manter integralmente a instância, presidente. Praticamente são essas, a controvérsia referente à exclusão do IPI em operações em que foi identificado que o destinatário era não contribuinte do imposto. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Felipe, pelo relato, muito objetivo. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para as suas considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros,
Bem, a questão suscitada nesses autos é um pouco diferente. Os três últimos autos de infrações que foram lavrados, eles tratam de situações bem interessantes, que dariam margem a grandes discussões até. No caso do IPI, que é esse último auto de infração dessa sessão, há uma discussão e há uma reclamação, às vezes, por parte de quem desconhece questão tributária. Então, como é que o imposto integra a própria base do imposto? Como é que o imposto está incidindo sobre o imposto? Isso é um absurdo e tal. Ora, o fato é que, sendo o ICMS, e essa é uma justificativa lógica, sendo o ICMS um imposto que incide sobre o valor da operação, é evidente que todos os elementos que compõem essas operações todas vão sendo inseridas ao longo da cadeia. E, no caso do IPI, a última operação sobre a qual deverá incidir o ICMS é a operação de venda da indústria para o consumidor final. Então, nessa última operação, o IPI, que é debitado, ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, não é por conta da legislação do Estado do Ceará, não, nem é por conta da lei complementar. É por conta da própria Constituição Federal, que esclarece, que, aliás, não deveria nem fazê-lo, mas ela desce esse detalhe e diz que o IPI só não integra a base de cálculo do ICMS quando ela for destinada à comercialização ou industrialização. A própria Constituição trata dessa matéria, que não deveria uma matéria, isso poderia ficar para a lei complementar. Mas, para evitar problemas que já ocorreram anteriormente em relação à interpretação das normas, resolveu o legislador constituinte colocar essa regra, esse dispositivo, na própria Constituição. Então, quando o nosso contribuinte vende a mercadoria para consumidor final não contribuinte, ou que vai utilizar essa mercadoria para seu uso ou consumo, em que ela não terá uma saída subsequente, necessariamente ele tem que incluir na base de cálculo do ICMS o valor do IPI que a indústria ou a ela equiparada está se debitando. É o caso aqui, o contribuinte não incluiu na base de cálculo do ICMS o valor do IPI na venda de mercadoria para estabelecimento, aí no caso, de construção civil. Os destinatários, estabelecimento de construção civil, e vão utilizar esse produto, independentemente de ser considerado estabelecimento de construção civil, ser considerado contribuinte ou não, o fato é que esses produtos que estão sendo adquiridos pelo estabelecimento de construção civil não terão uma saída subsequente. Ele vai ser empregado na construção, na indústria imobiliária, e, portanto, não terão uma saída subsequente. Não tendo uma saída subsequente, necessariamente o IPI deve integrar a base de cálculo do ICMS. Então, senhor presidente, me parece, a não ser que o doutor Felipe nos traga alguma surpresa, mas o caso é de improvimento do recurso com a manutenção da infração lançada no presente auto de infração. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Felipe, qual a palavra? Doutor Matheus, sem surpresa, tá? Na verdade, efetivamente é isso, né? O julgador, inclusive, analisou pela questão dos quinais, né, dos destinatários a notas fiscais, basicamente são todos ligados à construção civil, são não contribuintes. Destaco também que o contribuinte foi por 3 vezes intimado para se manifestar especificamente sobre essas operações, de modo a esclarecer se eventualmente elas se enquadrariam ou não na hipótese da exceção constitucional, né? E nesse caso, a Constituição, ela, por ser uma norma constitucional, impede até qualquer digressão com relação à questão de incidir imposto sobre imposto, né? Se o constituinte quis, assim quis, ainda que é contrário senso, né? Na verdade, ele informa a hipótese em que ele não incidirá, contrário senso das outras deve incidir, retira qualquer margem aí da questão da inconstitucionalidade. A questão que trago, novamente, a discussão, e até para que, enfim, meu próprio seja direcionado,
é também com relação à penalidade, né, do 123C ou 123D, nesse caso menos grave do que o anterior, a operação foi escriturada, o imposto também, o cálculo foi equivocado. E aí vamos na exegese, né, na interpretação literal ou não do disposto na linha D, que fala que o imposto estiver regularmente escriturado. Regularmente escriturado quer dizer que ele tenha sido 100% calculado corretamente, porque trata-se de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Se o contribuinte declara e não paga, sequer precisa de auto-infração. O imposto é devidamente lançado e, efetivamente, as penalidades por mora lhes são aplicadas. E aí, até para que meu entendimento, minhas posições, não precisamos digressar em todo o processo, queria só trazer a discussão se, de fato, essa linha D, ela se aplica simplesmente ao atraso, né? Se qualquer irregularidade na questão do cálculo já traria a aplicação da linha C, que a linha C, na verdade, ela é uma aplicação subsidiária, né? Ela é na ausência de aplicação da D ou da E. Fala que a falta de recolhimento de imposto ou de parte, inclusive por custo tributário na forma dos prazos regulamentares, em todos os casos não compreendidos nas alíneas D e E, ou seja, nas hipóteses, por exemplo, se aplica na linha C na hipótese de omissão completa de escrituração, né? O mesmo tratamento vai ser dado ao caso em que há um mero erro no cálculo do tributo, né? Essa é a questão que trago, inclusive, para que esse colegiado já eventualmente se posicione sobre a interpretação e vida que segue. Obrigado, doutor Felipe. Processo a discussão. Doutor Pierre tinha pedido a palavra? Não, presidente, eu não tinha pedido a palavra, não. Assim, não tinha pedido a palavra, não. Vou esperar o doutor Matheus se ele vai se manifestar novamente. Processo em discussão, senhores. Senhoras. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu falei que o doutor Felipe ia trazer alguma surpresa, e ele suscita uma questão que é muito interessante, né? Que o que é que se deve entender, para fins de aplicação da sanção, a escrituração regular. O que é a escrituração regular? Se nós analisarmos, interpretarmos de forma literal essa norma, nós vamos dizer que a escrituração regular é aquela que não tem nem absolutamente nenhum erro. Essa é que é a escrituração regular. Ainda que seja corrente de interpretação, implicaria em violação a essa norma. Seria, então, uma escrituração irregular. Mas veja, a norma nunca deve ser interpretada de forma absurda, não diria absurda, mas absurda nunca, mas nunca deve ser interpretada de forma a chegar a um extremo. Quando o legislador efetivamente estabeleceu, penso isso, quando o legislador estabeleceu que a penalidade mais benéfica seria aplicada quando a operação tivesse sido escriturada regularmente, significa dizer, olha, quando o contribuinte faz essa escrituração e ele apresenta essa sua documentação ao fisco, né, ele está fazendo de forma regular. A questão de uma interpretação da norma, o alcance dessa interpretação, se essa norma deve ser interpretada assim ou assado, me parece que isso não se relaciona diretamente com a escrituração regular. O que é a escrituração? É você pegar o documento, qualquer documento, quer seja contábil, na contabilidade, quer seja na escrita fiscal, e escriturar aquele documento seguindo os parâmetros estabelecidos. Agora, o conteúdo desse documento que é emitido, ele pode decorrer, como é o caso aí, pode decorrer de interpretação. O contribuinte pode entender que a base de cálculo do imposto de determinada operação não é 100, é 90. Por exemplo, na importação era muito discutível
a base de cálculo do ICMS da importação. Se o ICMS integrava ou não a própria base de cálculo, como é o caso nas operações internas. Essa é uma discussão que só foi resolvida através da modificação da lei complementar, que diz claramente que, no caso da importação, o ICMS deve ser inserido em sua própria base de cálculo. Ainda que, através de juízo de valor, nós possamos criticar e dizer, mas essa inclusão na base de cálculo ela só ocorre nas operações internas. Por quê? Porque nessa operação, o contribuinte está transferindo ao consumidor o encargo tributário que ele vai suportar, como é usual, como é normal. Mas no caso da importação, ele está transferindo para ele mesmo esse encargo, ele está pegando uma base de cálculo que é 100 e está aumentando com o valor do imposto para ele mesmo efetuar o pagamento. Então, se poderia, através de juízo de valor, se criticar essa atitude do legislador, mas o legislador especificamente diz que, nesse caso, a base de cálculo é essa, o ICMS integra no caso da importação. Pois bem, no caso do IPI, é a própria Constituição que diz que o IPI só não integra a base de cálculo do ICMS naqueles casos em que a operação vai ser destinada à comercialização ou industrialização posterior. Quando ela é destinada ao consumo, o IPI necessariamente integra. É nesse ponto que eu faço uma pequena distinção, porque é que não decorre de uma simples interpretação, aliás, já até, de certo modo, apontada essa linha de entendimento pelo doutor Felipe. É porque isso está na própria Constituição de forma literal. Quer dizer, se essa norma não estivesse tão clara, tão explícita, aí poderíamos dizer, não, aí houve a escrituração regular, mas ocorre que a Constituição é muito clara nesse ponto. Quer dizer, não decorreria aí a utilização de uma base de cálculo menor de uma simples interpretação. Porque, tudo bem, toda norma pode ser interpretada de todo jeito, mas é porque é muito literal a norma contida na Constituição, quando diz que o IPI só não integra a base de cálculo do ICMS quando a mercadoria for destinada à comercialização ou industrialização. Em outras hipóteses, o IPI integra. E isso se reproduz, é reproduzido na Lei Complementar 87, na Lei 12.670 do ICMS no Estado, e é reproduzido também no Decreto 24.569. Então, quanto a uma questão de interpretação, não há dúvida quanto à questão de interpretação. Não há dúvida. O IPI deveria, sim, nessa situação, integrar a base de cálculo do ICMS. No entanto, o contribuinte, aí eu volto ao início. Você vê como a gente dá a volta e acaba voltando ao ponto originário. No entanto, o contribuinte escriturou regularmente. Por que ele escriturou? Porque ele demonstrou isso para o Estado. Ele escriturou a nota fiscal com todos os requisitos e a não inclusão na base de cálculo, né? Podemos dizer que decorreu de uma interpretação equivocada? Pode ser que sim ou que não. Mas o fato é que ele registrou regularmente todos os elementos na sua escrita. Essa é a razão pela qual me parece que, no caso de dúvida, mas essa conduta do contribuinte pode ter sido dolosa. Só interrompendo, houve uma pequena falha na sua fala agora. Ok. Então, mas o fato é que, como o contribuinte demonstrou todas as suas operações, a sua operação de forma clara para o Estado, ele escriturou, e havendo, então, duas normas que podem ser aplicadas, tanto a B quanto a C, me parece que a mais benéfica, nesse caso, deve ser aplicada, independentemente da conduta que se possa dizer que foi uma conduta dolosa ou não do contribuinte. Então, essa é a razão pela qual a Procuradoria sugere a retificação, a modificação da sanção para aquela menos gravosa. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor. Ok, doutor. Obrigado, doutor Matheus, doutor Felipe, depois doutora Mônica. Doutor Matheus sempre dando uma aula, né? E efetivamente, essa é a minha inquietude, né? Dar o mesmo tratamento,
Será que quis o legislador dar o mesmo tratamento a uma hipótese como essa, que, por equívoco de interpretação ou por erro efetivo no cálculo do tributo, né, houve um recolhimento a menor pela forma de cálculo, dar o mesmo tratamento de, por exemplo, no caso que julgamos no início, de uma omissão total na escrituração? Não me parece que tenha sido essa a intenção do legislador. Então, o alcance desse termo regulamento escriturado realmente algo que, talvez até caso a caso, né, ou com alguns parâmetros, tenhamos que ponderar, mas já adiantando que me acosto aí a posição da Procuradoria nesse sentido, de aplicar, nesse caso específico, a linha D. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, senhor presidente. Senhores, assim, ouvindo atentamente a fala da Procuradoria, inclusive o entendimento trazido pelo doutor Felipe, só que eu me remeto muito à questão da documentação fiscal inidônea, né? Que nós temos como um dos elementos, a questão que o doutor Matheus até frisou, que o que seria a questão do documento fiscal regularmente escriturado. São aqueles documentos que contêm todos os seus elementos fundamentais de validade e eficácia. E uma das quais a gente entende que um documento fiscal se torna inidôneo é quando faltam elementos que reduzem, inclusive, a questão do imposto incidente, né? Quando nós temos situação em que o imposto se torna menor. Essa é uma questão que muitas vezes o documento fiscal é considerado até inidôneo. Então, não entendo que tirar o IPI da base de cálculo, fazendo com que isso reduza o recolhimento do imposto, seja um mero erro. Um erro, digamos assim, que não deva ser levado com tanta importância. É um erro de grande importância. E aqui eu não levo em consideração realmente a intenção do contribuinte, porque a gente tem o artigo que fala da responsabilidade objetiva, a não ser naqueles casos em que realmente a gente considera uma fraude, um dolo, uma simulação, coisas parecidas, né? Então, a responsabilidade objetiva, independente da intenção do contribuinte, o contribuinte tem que fazer isso. Ele tem que se ater à legislação. E o fato de você retirar seja lá um elemento qualquer, no caso aqui, especificamente é o IPI, né? Isso aí reduz o valor do imposto. Esse documento pode, inclusive, ser considerado como inidôneo. Como não aplicar, então, essa penalidade integralmente, né? Então, eu trago essas questões para reflexão também. Doutor Felipe, com a palavra. Mais algum conselheiro inscrito? Presidente, rapidamente, apenas complementando, inclusive quando se analisa as notas fiscais específicas dessa autuação, o IPI está lá destacado, né? O que não houve foi realmente na apuração do valor, a inclusão dele na base de cálculo do ICMS. Então, assim, os dados para que o fisco venha e analise o imposto ou não corretamente recolhido, estão lá plenamente à disposição, de acordo com o que o próprio contribuinte escriturou. E, assim, é claro que eu também não tenho dúvida quanto à interpretação, que está na Constituição, na lei complementar e no nosso regulamento. Mas, por exemplo, esse mesmo contribuinte deve ter feito inúmeras operações para contribuintes em que esse IPI foi corretamente excluído da base de cálculo. É uma parcela das operações que ele realizou. Talvez ele tenha, talvez até o destinatário final, não sei se em outra indústria ou comercialização, mas é possível ele tenha, em parte de suas operações, a exclusão devida e parte a exclusão indevida, o que torna ainda, vamos dizer assim, não digo excusável, porque realmente a interpretação é muito clara, mas pela desorganização, ou por falta de assessoramento, tem ocorrido. Não olvidando que possa ter havido dolo, mas nesse caso específico, a interpretação que faço é que com dolo ou sem dolo, e não se adentrou nisso, houve um erro na apuração, né? Por esse motivo, por ser menos grave do que outros casos em que as próprias informações da operação elas são omitidas ao ponto do fisco não tê-las em mãos para aferir se o tributo foi ou não corretamente, é que faça essa ponderação e esse entendimento ao caso específico.
Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutor William. Ok, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, a linha D, né, a penalidade sugerida pelo conselheiro Felipe, fala em imposto a recolher se tiver regulamento escriturado, ou seja, vou ler, falta de recolhimento por impacto na forma dos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Aí tem uma questão aí. A nota, que não é o caso, não incluiu o IPI na base de cálculo. Há um erro de cálculo. Mas o D está falando em as operações, as prestações e o imposto estiverem regularmente escriturados. Tem os procedimentos para como escriturar o documento fiscal, tem lá na legislação como é que deve ser escriturado. Está falando em regularmente escriturado. Eu entendo que para não acolher, no caso concreto, no caso que estamos discutindo a D, tinha que ter colocado assim, e o imposto a recolher, né, calculado corretamente, estiverem regularmente escriturados. Uma coisa é regularmente escriturado, outra vez é calculado corretamente. Aí, nesse sentido, eu entendo que o Felipe levantou essa questão, e é uma questão que não deve, no meu entender, ser desprezada, porque tem bastante coerência. É nesse sentido. Indago se algum conselheiro quer discutir essa questão da aplicação da penalidade. Então, parece. Doutor Carlos Pierre. Então, senhores conselheiros, é apenas enfatizar essa questão, que no caso aí não há documento idôneo. O documento ele foi emitido com inclusão do IPI, é diferente de outras questões que nós já tivemos em pauta, em que o contribuinte não inclui IPI, não destaca o IPI, né? Nós já tivemos até discussão sobre isso. Essa questão é totalmente diferente. Ele registra o documento com IPI, tudo apenas na hora do cálculo, ele calcula de forma equivocada. Então, eu me acosto ao entendimento do doutor Felipe também, nesse caso. Senhores, entendo que o processo já está maduro, né? Já tivemos algumas discussões, entendimentos, participação dos colegas, e passo então a palavra ao conselheiro relator e indago como vota para o processo referente à infração 2018-05766. Senhor presidente, eu conheço o recurso ordinário para negar a procedência às questões preliminares suscitadas, porém no mérito da parcial provimento para alterar a penalidade aplicada para a linha D do artigo 123, inciso 1, o percentual de 50% do valor do imposto. Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutor Pierre. Seu microfone. Com o relator, presidente. Com o relator. Seguindo aqui a ordem, a doutora Helena. Doutor William, não. Desculpe. Doutor William, me desculpe. Doutor William, com a palavra. Compõe o voto do relator, senhor presidente. Doutora Helena. Com o relator. Doutora Mônica. Senhor presidente, pelas razões expostas aqui, pela manutenção nos termos do julgamento singular e parecer. Doutora Sandra. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso. Com relação aos preliminares, a decisão unânime de afastá-las, e no mérito, a parcial procedência, por maioria de votos, com voto divergente da doutora Mônica, no sentido de conhecer do recurso, dar parcial provimento, porque reduz a penalidade do crédito tributário com a aplicação da penalidade 103.1D, nos termos da manifestação do conselheiro relator, doutor Felipe, e também a manifestação oral da doutora Procuradoria do Estado. Esta decisão para o processo, o último processo da pauta, e agradecendo já, desde esse momento, a participação de todos. Assuntos gerais.
algum assunto a ser tratado, discutido, colocado em pauta? Não havendo, senhores, agradeço a participação de todos nessa sessão. Encerro os trabalhos, já convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a ser realizada amanhã, dia 6 de agosto do corrente ano, às 8h30. Vou fazer aqui a leitura da pauta, lembrando aos senhores que amanhã, quinta-feira, temos os seguintes processos. Processos também da ENAP, com o Dr. Carlos Quadros Pierre, relatoria de 2 processos, processo 4348 e o processo 2599. A doutora Mônica Castelo, também com 2 processos, processo 4356 e o 4357. Então, feito, então, o anúncio dos processos de amanhã, agradeço a participação de todos e encerramos a presente sessão ordinária virtual da primeira Câmara.